Que Deus esteja conosco, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós, que a palavra que Deus separou para a nossa meditação de hoje, ela responda a muitas perguntas que nós fazemos ao Senhor. Muitas perguntas, muitas coisas que as pessoas ficam sem entender por que está acontecendo. E uma das perguntas é: por que nós somos tentados? Por que nós somos tentados? Porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E que o amor de Deus por nós é imensurável. E não existe nada que possa comparar. É incomparável também. O amor de Deus é infinito. E a vontade que Ele tem sobre as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Mas por que somos tentados? Até o Senhor Jesus, o nosso Cristo, o nosso Senhor foi tentado. Vejam que coisa séria. Então, a tentação é uma coisa muito importante e necessária que passemos por ela. Precisamos de ser tentados. Jesus precisou de ser tentado para ele esclarecer a Satanás qual era o lado que ele estava. A tentação, ela vem para isso. Para que possamos afirmar ao adversário de nossas almas que nós queremos a vida e não a morte. E o Senhor Jesus, ele deixou bem claro para Satanás. Você vai encontrar no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, no capítulo 4, ele diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde ele tinha acabado de ser batizado, onde aconteceu o sobrenatural no momento do batismo dele. No capítulo 3, no versículo 21 e 22, fala sobre o batismo de Jesus Cristo. Diz que ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Jesus ficou lá esperando na fila. E chegou o momento dele ser batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Aquele pássaro branco, tão lindo. Foi a forma corpórea que viram ali. O Espírito Santo de Deus sobre Jesus, o Cristo. E do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado. Em ti me agrado. Deus estava dizendo ali, declarando para toda aquela multidão, para todo aquele povo que estava ali, sendo batizado, inclusive o que estava batizando, João Batista, diante de todos eles, o Senhor declara essa voz que vem do céu, confirmando aquele povo, para que aquele povo saísse dizendo para outras pessoas que Jesus é o Filho amado de Deus, é o Cristo, é o Messias, é o Cordeiro Santo que foi imolado pelos nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados. E aí, no momento do batismo dele, ocorre este sobrenatural. E o Senhor ainda diz, quando diz que ele é o Filho amado dele,
ele ainda diz: em ti me agrado. Ou seja, você está me agradando, meu filho. Por isso que é bom a gente perguntar ao Pai, todos os dias: Pai, será que eu estou te desagradando? Estou fazendo alguma coisa que te desagrada? Me revela para que eu não volte a fazer. Para que possamos estar felizes. Porque na tua alegria, eu tenho força. E ali, no momento em que o Senhor Jesus, o Cristo, foi batizado, ocorre que ele ainda está cheio do Espírito Santo. Quando ele voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito Santo para o deserto. Ele foi guiado pelo Espírito Santo para ficar reservado lá no deserto. Nós temos muito medo do deserto. Nós estamos vivendo um tempo de deserto. Então vamos aproveitar e conversar com o Espírito Santo? Vamos falar com Deus? Porque tenha certeza, Satanás, ele está atento, ele está alerta, só querendo que você, nesse deserto, se aparte de Deus, para que ele possa destruir você, tragar você com as mentiras do mundo, com a nova ordem mundial. Já estão fazendo reuniões, estão assinando contratos, enviando cartas. É muito triste saber que estão se organizando, se articulando para tentar destruir a igreja do Senhor. Só que ninguém vai conseguir destruir a igreja do Senhor. Eles tentam. Então, no deserto em que estamos, Satanás está trabalhando, viu? Está se articulando. Mas o povo de Deus, aquele que marcha de joelhos e com os olhos fitos no Senhor, não vai acreditar nas mentiras da nova ordem mundial, pregando uma falsa paz, uma paz mentirosa, uma coisa fútil, negando ao nosso Senhor, inventando um Jesus permissivo, que gosta de pecar, que permite aborto, que permite adultério, que permite homossexualismo, tudo que o Senhor condena na palavra. A nova ordem mundial, cuidado, ela vai tentar também enganar muitos cristãos. Cuidado, porque a primeira coisa que ela vai fazer é tentar minar a sua credibilidade na palavra de Deus, que é infalível, indestrutível. Eles vão tentar colocar, através de falsos representantes de Deus, eles vão ter um contrato entre si para formar uma nova religião. Essa religião, ela é mundial. Ela aceita todo tipo de pecado. Por isso que eu estou dizendo, cuidado, que neste deserto o tentador está lutando. E esta nova ordem mundial, tudo que partir dela é satânica, é demoníaca. Então, cuidado, é o alerta do Senhor para nós. Devemos ter muito cuidado. O que tem por trás disso? Qual o interesse? É destruir a igreja do Senhor. É enganar os desavisados, os que não leem a palavra de Deus. Então, eles colocam qualquer tipo de doutrina e religião e a pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus cai, porque a conversa é bonita. Cuidado, eles vão falar bem mansinho e falar com que eles tenham cuidado com os pobres. Mentira! Eles querem tragar as pessoas.
Não é para existir o que eles estão falando. É para a gente buscar no Senhor as respostas. É só nesta palavra. Nela você encontrará todas as respostas que você precisa. E não na mentira da nova ordem mundial. Cuidado com ela. Mas no deserto tem a presença do Senhor. Tem a mão estendida do Senhor. Tem a bondosa mão do Senhor sobre nós. Agora, cuidado, tem o tentador. Mas não é porque Deus está competindo poder com ele, não. Porque só quem tem poder é Deus. Mas ele permite a manifestação do tentador para mostrar ao tentador que nós preferimos a vida. Nós preferimos o nosso Pai amado, aquele que nos ama e não aquele que nos odeia, que quer nos destruir. Então a tentação ela vem para isso, para mostrar a Satanás que nós queremos é Deus. É o autor de nossas vidas. E que não tem conversa bonita, lábia bonita que venha nos enganar. Porque nós agora conhecemos a palavra. Por isso que eles querem rasgar esta palavra, adulterar, modificar, para adequar a malícia deles, para que sejamos tragados. Tenhamos cuidado com isso. No deserto tem a astúcia de Satanás. E ali, para sabermos disso, Jesus passou 40 dias sendo tentado pelo diabo. 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo. E nada comeu naqueles dias. Ao fim dos quais ele teve fome. Então o diabo disse a Jesus, espera aí, agora eu vou na fraqueza. Tá com fome? Eu já sei o que eu vou fazer. Se você é o filho de Deus, olhe que astuto. Ora, Satanás é um mentiroso nato e dissimulado. Porque é claro que ele sabia que Jesus era o Cristo, é o Filho de Deus, é o Messias. Mas ele vai falar com Jesus, pondo Jesus à prova. Com mentiras, insinuando para Jesus que não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Ele disse, se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Olha só, Jesus com fome. Claro que bastava uma ordem de Jesus e ele seria saciado. O Senhor enviaria anjos para alimentá-lo. Não precisava nem dele transformar aquelas pedras em pães. Que viria pão do céu, maná de Deus para ele. Mas Satanás ali, ele tenta Jesus e ele fala isso. Se você, para poder Jesus ficar, eu vou mostrar a ele que eu sou sim filho de Deus, eu vou fazer dessa pedra um pão. Ele queria isso. Mas Jesus é o Filho de Deus e por ser o Filho de Deus, sabe muito bem o que responder a Satanás. Então Jesus ele respondeu, está escrito, ou seja, lembrem-se, a nossa arma, Jesus usou a palavra de Deus, a arma poderosa, a palavra de Deus, a arma que estão querendo tirar das nossas mãos. A arma que a nova ordem mundial vai tentar tirar de nós. O direito de lermos a palavra de Deus. A palavra que nos traz vida. Que nos conduz à vida eterna. Que nos dá o conhecimento da verdade. De que adianta o homem conhecer tanta coisa na ciência, mas não conhecer o principal. A vida. Sobre a vida. E o motivo dele estar vivo. E aí Jesus Cristo respondeu, está escrito, ou seja, vai lá na palavra do meu Pai, vai lá na palavra de Deus. Jesus Cristo disse, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. É verdade, o pão é o pouco,
esse pão do mundo. Ele só sacia essa veste aqui. Mas ele não nos leva para o céu. Por isso que Jesus Cristo disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o homem vive, e para sempre. Esse é o pão que a gente tem que se alimentar. Então o diabo levou para um lugar mais alto e no instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Olha que menino bonzinho e poderoso, olha só ele enganando, olha só, é meu e eu dou a quem quiser. Ei, Deus tem o poder sobre ele. Mas ele é um mentiroso nato. Disse logo que era tudo dele. E ele daria tudo a Jesus Cristo se Jesus prostrado o adorasse. Olha que ousado! Meu Senhor, me proteja, me revista, me guarde, meu Pai. Porque eu estou falando é a verdade. O adversário, ele está subjugado. Ele já foi condenado. Mas ele estava dizendo aqui que era tudo dele e que ele entregava tudo a Jesus Cristo se Jesus prostrado o adorasse. Tudo isso será seu se prostrado me adorar. Mas Jesus respondeu: está escrito. Foi de novo na arma, na palavra. Disse: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. A resposta do Senhor Jesus estava na palavra. Somente a Ele, ao Criador dos céus e da terra, aquele que soprou o Espírito, e você está vivo me ouvindo, viva me ouvindo. Só a Ele podemos prestar culto. Só a Ele adoramos. E aí Jesus respondeu isso: adore o Senhor seu Deus e preste somente a Ele o seu culto. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém. Olha só. Colocou sobre o pináculo do templo, lá na parte mais alta do templo, e disse: se você é o Filho de Deus, de novo, colocando o Senhor Jesus para dizer: eu sou o Filho de Deus, e fazer o que ele queria. Olha como ele é astuto. Olha como ele é astuto. Cuidado com a forma como ele está agindo na sua vida. Cuidado. Ele está agindo agora na sua vida. Está colocando na sua mente que eu sou uma louca. Que eu estou falando asneiras, mas eu não estou falando nada que saia de mim. Toda palavra deste ministério Despertar com Cristo, toda a palavra, ela vem do Senhor. Creia. Não vem nada de mim. Eu não tenho estudo de teologia. Eu não tenho nada disso. Eu sou apenas uma serva do Deus Altíssimo. Eu estou dando o recado dele para você. Cuidado com as mentiras que Satanás está lançando na terra. Cuidado, são mentiras. Ele é astuto. Olha o que ele faz. Mas essa é a última tentativa dele. Aí ele diz: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito. Ele diz: espera aí, você vai na palavra? Então eu vou também nela. Olha como ele é. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, lá do alto do templo. Porque está escrito: aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Ele cita o Salmo 91. Caba safado. Eles citam a palavra de Deus, o Salmo 91, tentando seduzir Jesus.
para Jesus se lançar lá de cima. E Jesus tinha corpo, vestes, ele queria destruir para que Jesus não cumprisse com o ministério. Porque Jesus foi batizado, recebeu o Espírito Santo para começar o ministério, passou os 40 dias na escola do deserto. 40 dias na escola do deserto. E ali, Satanás queria destruir Jesus. Destruir o corpo de Jesus. Por isso que ele disse, vai, te lança. Porque está escrito que ele dará ordem para os anjos para guardar você. Eles os sustentarão na sua mão. Olha só. Para que você não tropece em alguma pedra. Para que Jesus não se despedaçasse quando caísse do templo. O corpo de Jesus não se despedaçasse. Olhe que astuto. Então Jesus respondeu ao diabo. Também foi escrito. Oh, Deus grande! Só na palavra, oh arma poderosa. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Eita, que resposta boa que Satanás tinha que ouvir para sair com o rabinho entre as pernas. Ele disse, quando o diabo tentou ele, mandando ele se lançar lá do alto. Dizendo, os anjos vão sustentar você. Aí o Senhor Jesus vai e responde. Também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Ele disse a Satanás. Eita, que Deus grande. Aqui tem a revelação que Jesus é o Filho de Deus e é o enviado do Pai. E ninguém pode tentar o próprio Deus. Entendeu? E ele disse, deixou bem claro para Satanás que ele é o próprio Deus. Do Satanás também. Porque Satanás só existe porque Deus permitiu que ele existisse. Ele é um anjo caído. E ele só age naquilo que o Senhor permite. E aqui tem a revelação. Essa resposta de Jesus a Satanás foi, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Mostrou para ele, me respeite que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Ou seja, está indo longe demais. Chega! Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus. Glória a Deus. Até momento oportuno. Ou seja, sabe como é que conclui? Tendo concluído todas as tentações, aí ele não tinha mais como fazer. Jesus Cristo já estava cheio do Espírito Santo de Deus, já tinha cumprido tudo. Tinha que se batizar nas águas, como todos nós temos que nos batizar nas águas. E depois ele foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. E ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus levou ele para o deserto. E lá, ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. E aí a conclusão aqui, que aí ele teve que se afastar para que o Senhor Jesus começasse o seu ministério. Por isso que quando ele estava nas pessoas, que Jesus se aproximava e fazia, ei, não é chegada a sua hora, não é chegada. Jesus só fazia assim, sai! E ele saía. E a pessoa ficava livre. Ficava curada, ficava liberta dos demônios. Creia! Se tem alguém na sua família que você vem intercedendo para que Deus expulse os demônios dele, pois no nome de Jesus você diga. Não precisa você discutir com a pessoa. Você vai orar ao Senhor. Vai dizer, Pai, eu vos peço, no nome do vosso Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que habita dentro de cada um de nós, através do teu Espírito Santo. É no nome dele que eu te peço. Expulse esse demônio que está nessa pessoa. No nome de Jesus. E imediatamente, esse demônio sai em retirada. Nós temos sim uma grande arma. Ela nos revela que basta uma ordem do Senhor
No nome de Jesus, o demônio sai e a pessoa é liberta. Por isso que nós devemos entender isso. Por que somos tentados? E o Senhor, Ele me conduziu para Mananciais no Deserto, o livro Mananciais no Deserto. O presente que Gleice me deu no meu aniversário, que nós somos irmãs em Cristo e somos amigas desde a nossa adolescência. E esse livro, desde na outra crise da pandemia, né? Ela com esse livro querendo me dar, mas eu estava muito gripada, aquela história toda. E aí, quando chegou o momento certo, eu recebi esse livro que tem sido bênção, Gleice. Bênção. Pois essa palavra de hoje que o Senhor nos trouxe, existe um comentário muito valioso do autor do livro de Mananciais no Deserto. Isso do dia 12 de abril, para quem tem esse livro e quiser localizar. Ele disse: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Jesus estava cheio do Espírito Santo e, contudo, foi tentado. Para você entender, porque tem gente que pensa, uma vez eu entreguei minha vida a Jesus, uma vez eu fui batizada pelo Espírito Santo, o tentador, pronto, não tem mais, não chega mais nem aqui perto. Que conversa é essa? Ele é útil para Deus em nossas vidas. Ele é usado por Deus nos tentando, lembrando sempre que o Senhor só permite que ele nos tente até aonde nós podemos resistir e não pecar. E não pecar. Ele dá o escape. Deus, quando permite que o tentador nos tente, o Senhor Deus nos dá o escape. A tentação dele só vai segurandinho na coleira. Você só vai até ali, porque o Senhor sabe das nossas limitações. Vai até aonde nós, em Cristo, podemos suportar, resistir e dizer não ao pecado. Jesus estava cheio do Espírito Santo e, contudo, foi tentado. Muitas vezes, a tentação assalta o homem e, mais forte ainda, quando ele está mais perto de Deus. Quanto mais a gente está perto de Deus, mais aquele cabo de pé fica tentando. Oh, rapaz! Quanto mais a gente busca o Senhor, mais ele fica... Senhor, deixa eu tentar só mais uma vez. É porque é assim. É porque o Senhor já fez isso e isso por ela. Aí ela tá assim... Ah, como ela tá maravilhada, porque o Senhor também faz tudo por ela, né? Deixa eu fazer só uma coisinha. Cabrinha. Oportunista. Dissimulado. Ele faz bem assoviando e mandando coisas para tirar você do caminho. Eita. Mas você já sabe que você pode resistir a ele. Porque a tentação de Satanás só vai até onde você pode resistir. Então você só peca se você quiser. A morte eterna. Aí ele diz que aí é que o diabo tenta, quanto mais a gente se aproxima de Deus. Como alguém já disse, o inimigo alveja alto, ele fica cada vez tentando, ele quer pegar aquela pessoa que ele sabe que quando ele puxar a pessoa para baixo, puxa um monte de gente. Por isso que eles tentam muito os pastores. Os cristãos, aqueles que falam da palavra de Deus. Porque ele diz, puxando esse, eu já puxo logo um monte de gente. Cabra, oportunista, ladrãozão de almas. Vamos ter cuidado com ele, viu? Não fique pensando que ele não existe, não. Porque ele é tão dissimulado que ele bota na cabeça dos desavisados que não leem a Bíblia. Eu não existo, não. Mas na palavra de Deus, ela é bem clara que ele existe. E ele tentou até Jesus. Caba atrevido. Mas perdeu. Feio. Então ele disse que Satanás levou um apóstolo a dizer que não conhecia Cristo. Ele está se referindo aqui quando Pedro negou a Cristo.
também, Satanás usou Pedro uma vez para dizer, não, Senhor, não quero a cruz não, quando Jesus estava revelando que precisava morrer por nós. Aí o Satanás tentou contra Pedro, dizendo, botou na cabeça de Pedro para Pedro falar que não quero esse mal para você, não precisa você morrer. Aí o Senhor Jesus disse, arreda, Satanás. Entendeu logo a jogada. Que é dissimulado. Ele é dissimulado. Aí diz, poucos homens experimentaram tantos conflitos com o diabo como Martinho Lutero. Por quê? Ele diz, porque Martinho Lutero ia sacudir o próprio rei do inferno. Por que Martinho Lutero se manifestou contra aquilo que estava acontecendo na igreja? Porque Satanás já tinha colocado na cabeça das pessoas para adorar imagens, para dar indulgências, para poder dar dinheiro, pagando a Deus, para poder ser perdoado. Então estava acontecendo isso na igreja do Senhor. Tinha sido alterada a igreja do Senhor, estava sendo invadida por Satanás. E Martinho Lutero, ele disse, tem uma coisa errada aí. Porque a palavra de Deus diz que eu devo me arrepender dos meus pecados. Como é que ele que a igreja está dizendo para o povo que o povo dê dinheiro, que aí está resolvido o problema do pecado? Pode continuar pecando. Depois você traz em dobro, viu? Porque tem mais pecado, então traga mais dinheiro. Então estava tudo errado. E Martinho Lutero, ele mostrou que estava errado. Que o povo tinha que conhecer a palavra de Deus. Porque naquele tempo, a missa era ministrada de costas e em latim. O padre, ele falava em latim. O povo não estava entendendo nada, o povo entrava na igreja sem saber de nada e saía entendendo menos ainda. Aí quando Martinho Lutero chegou e viu, leu a palavra de Deus, ele disse, não pode continuar desse jeito. Não é dinheiro que Deus está pedindo. Deus está pedindo o coração quebrantado, arrependido. Deus está pedindo abandone o pecado, nasça de novo. Eita, eu vou ter que dizer ao povo. E ele foi perseguido. Ele sofreu muito. E quantas tentações ele sofreu. Como ele sofreu, Martinho Lutero. Mas hoje, graças ao sacrifício, à luta dos cristãos verdadeiros, nós conhecemos a verdade. E ela está exposta para nós. Agora, a nova ordem mundial vai tentar tirá-las, viu, das prateleiras. Vai querer dar um sumiço na Bíblia Sagrada. E criar uma Bíblia bem light. Uma Bíblia onde tem um Jesus que nunca existiu. Que é permissivo. Tudo mentira. Tudo mentira de Satanás. Mas a igreja do Senhor prevalecerá. Graças a Deus. E aí ele continua, o autor do livro. Se um homem está cheio do Espírito de Deus, ele terá grandes conflitos com o tentador. É verdade. Deus permite a tentação porque ela, a tentação, nos faz o que as tempestades fazem aos carvalhos. Ela nos enraiza com o Pai. As tentações servem para isso. Quanto mais o tentador tenta contra mim, mais eu me enraizo no Senhor. Mais eu busco o socorro de Deus. E mais forte espiritualmente eu fico. Entendeu? Por isso que o Senhor permite a tentação. Para você buscá-lo. Quando você busca o Senhor, o tentador já perdeu. E você foi mais enraizado em Cristo Jesus. Entendeu? Deus permite a tentação porque a tentação nos faz o que as tempestades fazem aos carvalhos. Fortalece mais ainda. Aí é que o carvalho fica mais robusto. Aí é que ele quanto mais raízes, mais o caule dele engrossa e mais forte ele fica. O vento vem, ele nem liga, continua ali, porque ele está firmado, enraizado na terra. E nós
estamos enraizados no Senhor. Então, quanto mais o tentador tenta contra nós, mais nós nos aprofundamos nas águas do Espírito Santo de Deus. Ficamos mais fortalecidos, ajudamos a outros, trazemos sombra para outras pessoas que precisam. Na palavra de Deus, na verdade da palavra de Deus. A tentação é como fogo que faz nas pinturas em porcelana. O fogo na pintura, na porcelana, você desenha na porcelana e você tem que botar muito fogo naquela pintura na porcelana. Sabe para quê? Para a pintura se fixar na porcelana. A tentação é para servir para isso, para nos fixar no nosso Senhor, nos fixar mais e mais no Senhor. Por isso que aquele que anda nele, ele se torna uma coisa só. Por isso que Jesus disse: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, para que eu esteja no Senhor e o Senhor em mim. E eu esteja neles e eles em mim. Olha que coisa forte. Quanto mais a tentação vem, mais nós buscamos o Senhor. Mais nós pedimos ao Senhor o socorro dele, mas nos aproximamos da vida e ficamos mais fortes espiritualmente, mais unidos no Senhor, mais firmados na aliança com o Altíssimo. Nunca reconhecemos melhor o quanto estamos atrelados a Cristo, próximos a Cristo, como quando o inimigo é usado tentando nos atrair para ele. É verdade. Quando o adversário enfeita o negócio todinho para tentar ali fazer você cair na tentação, tudo cheirosinho, bonitinho, acinturadozinho, tudo direitinho, para as mulheres, marombadozinho, e aquela coisa e tal, e ele arruma e perfuma o rapaz, o menino fica bonito, o rapaz bonito, para poder ver se tenta aquela mulher a desejar aquele homem. Aí quanto mais ele fica enfeitado, não sei o que mais lá, você, firmada no Senhor, aquilo para você não atrai não. Aí você nota o quanto que você está em Cristo. Porque Satanás, ele usa muito de uma artimanha chamada insatisfação. Insatisfação. A pessoa não acorda assim, acordei hoje, tô com vontade de adulterar. Do nada, não. É assim, não. Primeiro, Satanás vai fazer com que aquele homem, quando acordar, ele olhe para a mulher dele e não veja a mulherzinha dele, a esposa, aquela mulher que ele separou, que Deus separou para ser a esposa dele, a mãe dos filhos dele, a sua companheira. Não. Satanás, ele faz você olhar para ela de forma desprezível. E, por sua vez, faz com que ela nem olhe para você nesse dia. Ela se ocupa com alguma coisa. Pô, quebrou o vidro quando ela ia dando beijo nele. Quando ela ia dando beijo nele antes dele sair para trabalhar, aí, pô, quebrou o vidro. Aí ela foi limpar ligeiro. Então, ele faz isso. Aí, esse homem sai de casa para trabalhar. Já, assim, meio que... Ele não se lembrou que ela era a mulher da mocidade dele. Ele não sentiu carinho nenhum por ela, porque Satanás está ali tentando. E aí, o que ele vai fazer, Satanás? Vai arrumar alguém, uma mulher. Satanás agora está botando até homem, para o homem mesmo sentir atração por ele. Aí eu sei que ele feita, ele organiza tudo, ele perfuma, ele organiza, ele ajeita tudo. Quando o cara menos espera, tá ali a tentação diante dele.
Se ele for um homem sábio, que andou conhecendo o Senhor, na palavra de Deus, é perdido. Ele vai olhar só uma vez, vai dizer, olha, o tentador colocou aquilo ali, logo hoje que minha mulher acordou feia, coitada. A bichinha, parece até que nem tomou banho ontem, não tá nem cheirosa, nada. Sei não, viu? Tentador é caba de pé mesmo, olha o que foi que ele fez. Deus me livre, não olhe mais de jeito nenhum. Corre pro outro lado, foge dali, liga pra esposa. Minha filha, eu quero que hoje você fique bem bonita pra gente sair pra jantar, viu? Mas quando a pessoa está despreparada, cai. Não cai? Cai. A mesma coisa, mulher. Acontece a mesma coisa. De repente, o marido dela é a pior coisa do mundo, porque ele lançou insatisfação. Colocou na cabeça da pessoa a insatisfação. O que que leva a pessoa ao homossexualismo? É porque Satanás coloca na cabeça da pessoa que aquilo que a pessoa é, porque nasceu sendo, não é legal. Começa a colocar na cabeça da pessoa, olha, você está dentro de um corpo que não te pertence. Que mentira é essa? Mas se essa pessoa conhecer a palavra de Deus, vai dizer, o quê? Sai, Satanás. No nome de Jesus, você sai agora da minha casa, da minha vida, do meu espírito. Mas eu não estou dizendo mesmo. E ele sai. Ele sai porque ele não tem poder, não. Agora, se você não tiver firmado na vida, na palavra de Deus, no conhecimento da verdade, você começa a pensar, mas será que é mesmo? É assim que Satanás faz. Mas se você tiver firmado no Senhor, quando ele tentar, vai servir só para poder ele saber sair. Caim, vai-te embora. Ele vai dizendo, como é que pode essa pessoa? Não quis saber, eu fiz isso. Eu me esforcei tanto, eu fiz tudo para ver se tentava, mas olha só. E o Senhor, por sua vez, dizendo dentro de você, e você, por que eu estou tão alegre? Porque o Senhor diz, porque você foi provado e aprovado. Agora tome felicidade para você. Tome paz. Tá feliz? Tá satisfeito com o que eu te dei? Com o que eu fiz em você? E você vai dizer, sim, Senhor. Eu tô pleno. Eu tô feliz. Eu tô muito feliz. Obrigado que o Senhor me livrou daquela tentação. É assim. Então ele disse, né? Não devemos encarar as aflições fora do comum como sendo a punição de algum pecado fora do comum. Às vezes, essas aflições, elas vêm para pôr à prova graças fora do comum. Você vai experimentar o melhor de Deus quando está bem pertinho de eu experimentar o melhor de Deus. Meus irmãos, eu sofro uma bordoada. O cabo de peia tenta contra mim. Todas as vezes, quando vem uma coisa tão boa para mim, oh, aleluia, tão sobrenatural, um presente de Deus, quando Deus está preparando um presente para mim, o adversário diz, mas deixa eu fazer só mais isso. Aí o Senhor diz, eu sei o quanto que ela me ama, o quanto que ela racionalmente me adora. Então, aprenda mais, entenda mais dela. Aí o bicho velho tenta, sabe? Aí ele tenta me ofuscar a paz. Ele tenta, mas não consegue não. Porque no nome de Jesus, ele nunca vai conseguir nenhuma vitória sobre as nossas vidas, sobre a sua e a minha vida, sobre nós que buscamos o Senhor.
Você que escolheu agora ouvir a palavra de Deus, no lugar de ficar ouvindo asneiras do mundo, brincadeirinhas do mundo, distrações do mundo. Você preferiu ouvir uma pessoa que não tinha nada para lhe mostrar de mundo, mas tinha uma palavra vinda do Senhor para você, dizendo: continue firme, não olhe para o velho homem, não olhe para trás, não volte a pecar, fique firme, não caia na tentação, não caia, porque tem bênção para você. Tem bênção para você, tem vitória para todo aquele que no Senhor crê, que se entrega a Ele. Tem paz, tem alegria, tem bênção e tem a verdadeira paz. E não a que o mundo propaga, falsa, mentirosa, que leva para a morte. Mas a verdadeira paz, o Senhor tem para você. Resista à tentação, não caia. Você sabe que você tem escape. Você sabe que só peca se quiser. Vai, procura o Senhor. Fica mais enraizado nele. Mostra a Satanás que ele é um perdedor e que você é um vencedor, mais que vencedor em Cristo Jesus. Firme-se na videira verdadeira. Fique nela, na videira. Jesus é a videira. Você estando na videira, você tem forças para resistir, sim. Você nem sabe do que é capaz em Cristo, do que você é capaz de fazer, de servir a Deus com alegria, de apresentar-se a Ele com cânticos de louvor, de gratidão pela plenitude da sua vida. Porque você vai conhecer a verdadeira alegria quando você estiver nele. Deus tem muitos instrumentos cortantes e lixas ásperas para o polimento de suas joias. Nós somos as joias do Altíssimo. Nós somos as joias do Altíssimo. E Ele tem instrumentos cortantes e lixas ásperas para nos polir. Oh, aleluia! E aqueles que Ele particularmente ama e deseja tornar bem resplandecentes, neles, muitas vezes, aplica esses instrumentos. É verdade. Quando ele sabe que aquela joia tem potencial, aí ele vai nela, aí ele começa a tratá-la. Nós